Vim te transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 116. Pílula das Trevas. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Vendo Limbai prestes a formar sua pílula, todos ficaram chocados. Sob a pressão do olho do mundo inferior, deve ser difícil para ele manter a chama, muito menos formar sua pílula. E agora, ele estava à frente de Zhang Shengfan. Este resultado foi realmente inacreditável. Como ele poderia formar sua pílula? Deve ser uma pílula falsa. Durante o processo de refino das pílulas, haveria uma situação em que a própria força não atingiria o estágio de formar uma pílula. No entanto, haveria uma cena de formação de uma pílula. Isso foi chamado de pílula falsa. No final, a pílula apareceria na forma de uma pílula redonda. No entanto, a pílula falsa pode ser um líquido à base de ervas que ainda não se formou, ou pode ser como areia. Era mais fácil para todos aceitarem a ideia de uma pílula falsa. É muito provável que seja uma pílula falsa. Afinal, faz pouco tempo. Uau, você me assustou. Este garoto ainda está tentando ser misterioso. Então, descobri que é uma pílula falsa. A discussão de todos chegou aos ouvidos de Zhang Shengfan. Ele silenciosamente olhou para Limbai e viu que o pequeno caldeirão preto estava emitindo uma vigorosa força vital. Outros podem não ser capazes de sentir, mas ele podia sentir claramente. Zhang Shengfan não pôde deixar de se sentir confuso. Se realmente fosse uma pílula falsa, como poderia ter uma força vital tão forte? Ele franziu a testa e aumentou a chama do olho do mundo inferior. O estranho é que não só o olho do mundo inferior não cresceu, como na verdade estava encolhendo. Era como se tivesse encontrado um inimigo poderoso e só pudesse evitar a borda afiada da chama. A expressão de Zhang Shengfan mudou ligeiramente. Afinal, isso nunca havia acontecido antes. Ele não pôde deixar de levantar a cabeça para olhar na direção de Limbai. Aquela bola de fogo era muito pequena e sua luz era muito fraca. Dava a sensação de que iria se extinguir a qualquer momento. Não importa como ele olhasse para isso, não parecia que poderia criar tal poder. Comparada à confusão de Zhang Shengfan, a situação de Limbai foi inesperadamente tranquila. Era como se houvesse 9 camadas de lótus florescendo na pequena chama. No entanto, ele estava localizado no centro da chama. Então ninguém foi capaz de notá-lo. Raios de luz dourada despejaram-se no caldeirão um após o outro. Cada camada das 9 camadas de flores de lótus tinha 9 pétalas, que desabrochavam lentamente. A fragrância das ervas tornou-se cada vez mais forte, o que era simplesmente refrescante. Os olhares de desdém nos olhos de todos tornaram-se sutis novamente. Eu também vi o fenômeno das pílulas falsas de outras pessoas. Havia de fato uma perfusão de fragrância de ervas, mas a fragrância medicinal era tão forte que não cheirava tão bem quanto agora. Todas as pílulas que tinham essa fragrância de ervas eram de extrema qualidade. Como pode ser causado por uma pílula falsa? Todo mundo estava um pouco incerto. A carranca de Zhang Shengfan se aprofundou. Originalmente, ele não pensou muito nesta partida. Para ele, era apenas uma formalidade. A vitória já estava decidida há muito tempo. Mas agora, de repente, ele se sentiu um pouco desconfortável. Limbai, que estava ao lado dele, parecia calmo e composto do começo ao fim. A cor do olho do mundo inferior em sua palma tornou-se cada vez mais escura. Até a marca de uma chama verde apareceu em sua testa. Mesmo que ele tenha derramado toda a sua energia espiritual nisso, ainda não aumentou a chama. Não podia mudar o fato de que estava encolhendo. Até os outros perceberam que algo estava errado com Zhang Shengfan. É apenas minha imaginação? Porque sinto que o olho do mundo inferior ficou menor. Eu posso sentir isso também. Não é tão animado como antes. Será que o irmão marcial Zhang está no momento final de formar sua pílula? Todos sabiam que na hora de formar a pílula, os alquimistas controlariam cuidadosamente a temperatura e o tamanho das chamas para evitar que os efeitos da pílula fossem perdidos devido às chamas serem muito grandes.
Eles então nutririam a pílula dentro do caldeirão. Todo mundo estava falando sobre isso, mas apenas Zhang Shangfan sabia que ele ainda estava um pouco longe de formar sua pílula. Ele se decidiu e mordeu o dedo indicador, fazendo com que seu sangue vermelho brilhante fosse instantaneamente devorado pelas chamas. O originalmente apático olho do Netherworld cresceu instantaneamente até a altura de meia pessoa. Um pequeno vórtice branco se formou no ar e inúmeras quantidades de energia essencial e força vital foram derramadas nele, varrendo o caldeirão. Todos ficaram maravilhados com a cena espetacular. Até as chamas de Lin Bai piscaram, como se não pudessem suportar a imensa pressão. O irmão marcial Zhang está prestes a formar sua pílula. Com um grito de surpresa, outra estranha fragrância medicinal saiu do caldeirão de Zhang Shangfan. A vigorosa luz verde formou uma enorme esfera em velocidade visível, envolvendo o topo do caldeirão. Lin Bai assistiu enquanto Zhang Shangfan causava uma confusão tão grande. Era muito provável que Zhang Shangfan alcançasse e formasse sua pílula diante dele, mas sua expressão permaneceu calma. Esta chama era como a personalidade de seu dono, queimando lentamente. O olho do mundo inferior é tão poderoso. Sua chama não deve durar muito. Para surpresa de todos, a chama ainda estava lá no final. Parecia fraco e insignificante, como se fosse se extinguir para sempre. No entanto, conseguiu durar até o final. Quando Zhang Shangfan abriu o caldeirão, a energia espiritual no caldeirão surgiu. Todos podiam ver claramente as pílulas gordas colocadas silenciosamente no caldeirão. Cada comprimido era como uma fruta de ginseng e havia algumas linhas douradas em cada comprimido. Isso indicava como as pílulas eram extraordinárias. A qualidade dessas pílulas está quase no nível extremo, certo? Embora sejam pílulas de quinto nível, elas são tão bem-sucedidas que estão quase no sexto nível. Assim como todos foram atraídos por Zhang Shangfan, Lin Bai silenciosamente abriu o caldeirão também. Não houve nenhum fenômeno estranho, nem mesmo qualquer energia espiritual. Era como se tivesse falhado. Eu disse a você que ele estava refinando uma pílula falsa. Não há nem mesmo energia espiritual. Ele deve ter falhado. Eu me pergunto ao que ele está refinando. Lin Bai tirou uma pílula preta como o breu do caldeirão. Parecia que tinha acabado de ser retirado do pó de carvão. Estava escuro como o breu. Todos já viram uma falha no refino, mas nunca viram tal falha. Eles imediatamente caíram na gargalhada. Você está me dizendo que isso é uma pílula? Receio que a pessoa que come realmente esteja acabada. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 117. Ainda perdido? Nesse momento, o rosto de Shen Yan estava tão sombrio que ele ficou envergonhado. Ele desejou poder encontrar um buraco no chão e se esconder nele. No entanto, Zongao ainda o ridicularizava ao lado. Ele sussurrou em seu ouvido: Você ainda quer ganhar de mim? Dê-me um lugar em sua mão. Farei um bom trabalho na propriedade do City Lord para você. Ninguém notou as correntes ocultas entre os dois. Shen Yan olhou para ele com ódio e disse com os dentes cerrados: Em seus sonhos. Neste momento, seus intestinos estavam ficando verdes de arrependimento. Ele não deveria ter visto Lin Bai refinar uma pílula de reabastecimento de espírito da sétima série e deixá-lo entrar na associação de alquimistas tão precipitadamente. Quem diria que ele teria uma surpresa tão grande no final? Infelizmente, era tarde demais para dizer qualquer coisa agora. Não me diga que você acha que neste momento, algum milagre vai acontecer? A pessoa que você encontrou não pode nem passar no teste de teoria básica. E você ainda espera que ela possa refinar algum tipo de pílula medicinal. Assim que sua voz caiu, um som fraco foi ouvido. Rachadura. Como se algo tivesse caído, a multidão olhou na direção do som. O som vinha da mão de Lin Bai. A camada de cor preta como breu na pílula desapareceu, revelando uma fraca luz dourada. Na verdade, havia outra pílula dentro. Quando todos viram isso, não puderam deixar de se sentir um pouco confusos. Mais e mais rachaduras apareceram na casca negra e fios de energia espiritual se espalharam por dentro. A energia espiritual era extremamente pura,
transformando-se em densos fios brancos de névoa que flutuavam ao redor. Não é de admirar que não houvesse flutuações ou sinais anormais de energia espiritual agora. Acontece que tudo estava trancado dentro dessa casca negra, impedindo que qualquer essência se perdesse. Quando a casca negra se quebrou, a energia espiritual parecia ter encontrado uma saída. Instantaneamente surgiu como uma fonte, com muitas pequenas gotas de água espirrando do lado de fora. Todos sentiram seus rostos ficarem gelados e seus olhos ficaram claros. Todos eles se sentiram como se tivessem sido iluminados. Essa energia espiritual era diferente do que Zhang Shangfan havia sentido antes. Se a energia espiritual anterior era um rio, então a energia espiritual atual era um oceano sem fim. O oceano continha todos os tipos de rios, e nunca se saberia onde ficava o fim do oceano. Agora, todos eles entraram em um estado misterioso. Eles pareciam pequenos barcos flutuando em um vasto oceano. À medida que a energia espiritual flutuava, eles foram empurrados para uma jornada desconhecida. Eu ouvi de um ancião muito sênior da Associação de Alquimistas que haveria um fenômeno estranho ao preparar pílulas. O processo de preparação é muito comum, mas quando a pílula é formada, ela é acompanhada por uma densa energia espiritual. No final, a pílula se transforma em uma pílula preta como breu. Seu tom parou enquanto ele olhava para a pílula na mão de Lin Bai e a casca preta que havia caído para o lado. Seus olhos estavam queimando com um brilho de descrença. Mas isso é apenas a casca externa. A verdadeira pílula ainda está dentro. O invólucro externo preto pode proteger muito bem a pílula, bloqueando o efeito herbal puro dentro sem qualquer perda. Pode-se dizer que os efeitos dos ingredientes à base de plantas foram ampliados ao extremo, atingindo assim o nível mais perfeito. No entanto, havia muito poucas pessoas que poderiam causar tal fenômeno. Quer fosse o caldeirão ou as chamas, todos eles tinham requisitos estritos. Além disso, exigia que o alquimista controlasse o poder espiritual ao extremo, de modo que poucas pessoas o tinham visto. Eles também não sabiam muito. Agora, o fenômeno de Lin Bai era exatamente o mesmo que ele havia dito. Só então todos revelaram um olhar de compreensão repentina. Então, seus olhos estavam um pouco distraídos. Eles originalmente pensaram que ele era um imprestável, mas quem teria pensado que ele estava agindo como um porco para comer um tigre? No entanto, a atuação dessa pessoa foi demais. Na primeira fase da competição, chegou a tirar 0 na prova teórica. Alguém não pôde deixar de dizer, ele era tão forte que menosprezou a competição e deu uma rodada de graça. Para ser capaz de criar tal fenômeno, não importa como eles pensaram sobre isso, essa pessoa não deveria ter tirado um 0. Todos tinham suposições intermináveis sobre as ações de Lin Bai, e até pensaram que ele havia feito isso de propósito. No entanto, eles não sabiam que, de acordo com a teoria fraca de Lin Bai, ele só poderia obter um 0. Com relação às suas suposições, Lin Bai não sabia se ria ou chorava. Ao refinar pílulas medicinais de alto grau, os métodos usados geralmente são bastante simples. Hoje, eu finalmente testemunhei isso. As pessoas que zombaram de Lin Bai antes apenas sentiram um tapa forte em seus rostos e não ousaram fazer nenhum som. Desta vez, era como se desejassem encontrar um buraco no chão e se esconder nele. Afinal, para poder criar tal efeito, nem mesmo os anciãos da Associação de Alquimistas poderiam fazê-lo. Isso foi o suficiente para mostrar sua força. Por outro lado, Zhongao parecia ter trocado de lugar com Shen Yan. Foi a sua vez de ficar verde e branco. Mas mesmo assim, ambos refinaram as pílulas. Esta rodada deve ser considerada um empate. Lin Bai ainda perdeu no final. Quando Zhongao ouviu isso, um brilho de esperança apareceu em seus olhos, como se ele tivesse recuperado algum tipo de confiança. Ele bufou friamente e disse, isso mesmo, ele ainda perdeu. Ouvindo a discussão de todos, Zhang Shangfan abaixou a cabeça. Ninguém podia ver sua expressão claramente. Anteriormente, ele ainda estava um pouco incerto, mas quando viu a pílula que Lin Bai havia refinado, ele entendeu instantaneamente.
A razão pela qual o olho do mundo inferior estava apático antes era por causa das chamas de Lin Bai. Os cantos de seus lábios se curvaram. Eu deveria ter pensado nisso há muito tempo. Ser capaz de permanecer inextinguível sob a pressão do olho do mundo inferior, como poderia ser uma simples chama? Foi apenas ridículo. Todos foram enganados por aquela falsa aparência. Zhang Shangfan sentiu que era uma pena. Ele também foi uma das pessoas que foram enganadas pela falsa aparência. Foi por isso que ele não tinha prestado atenção a isso naquele momento. Ele murmurou para si mesmo. Como sua voz era muito baixa, ninguém conseguiu ouvir o que ele dizia claramente. Até agora, ninguém sabia que tipo de chama era a chama de Lin Bai. Pode até afetar o olho do mundo inferior, que ficou em 15º lugar no ranking de fogo místico. Zhang Shangfan até suspeitou que se Lin Bai tivesse a intenção, ele poderia até extinguir o olho do mundo inferior. No entanto, este também foi o seu palpite. Não havia como provar. Cores fracas brilharam em seus olhos cinzentos. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 118. O surgimento de uma conspiração. Logicamente falando, mesmo que esta rodada fosse um empate, ele ainda teria perdido. No entanto, devido ao seu excelente desempenho, todos pensaram que ele estava escondendo sua força no teste teórico. Por um momento, eles não souberam como julgá-lo. Zongaoran disse rapidamente: Ancião Zou, você é o mais imparcial e justo. Uma perda é uma perda. A verdade está bem aqui. Lin Bai perdeu por 1-2. O resultado foi determinado. Zhou Zengqing franziu a testa. Depois de um tempo, ele estava prestes a anunciar o resultado. No entanto, neste momento, Zhang Shangfan, que estava quieto o tempo todo, disse de repente: Eu perdi. Antes que os outros pudessem reagir, Zongaoran virou a cabeça em descrença e disparou: Que bobagem você está falando? Então, ele rapidamente tentou remediar a situação. Crianças não são sensatas. Ele só está falando besteira. Pessoal, não levem isso a sério. No entanto, Zhang Shangfan nem sequer deu a ele um olhar extra. Sua expressão era indiferente, como se ele não se importasse com nada. Ele disse novamente: Fui eu quem perdeu. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu sem olhar para trás, deixando Zongaoran com tanta raiva que soprou a barba e olhou para ele. Você. Desta vez, foi a vez de Shen Yan ser presunçoso. Ele estava imerso na alegria da vitória de Lin Bai. Ele caminhou lentamente até o lado de Zongaoran e disse: Eu disse a você, ainda não é o momento final. O resultado ainda é desconhecido. Olha, um milagre já aconteceu. Essas palavras foram o que Zongaoran disse antes, e Shen Yan as devolveu a ele. Alguém poderia imaginar como ele se sentia agora. Já que a pessoa em questão havia admitido voluntariamente a derrota, o que mais havia a dizer? Zhou Zengqing anunciou no local: O vencedor final desta partida é Lin Bai. Após uma onda de aplausos, todos suspiraram sem parar. Eles originalmente pensaram que não haveria suspense nesta partida e que o vencedor final deveria ser Zhang Shangfan. No entanto, ele inesperadamente obteve uma vitória inesperada. Isso foi além das expectativas de todos. Muitas pessoas cercaram Shen Yan e o parabenizaram. Alquimista Shen é realmente incrível. Ele realmente tem um olho afiado para heróis. Ele encontrou uma muda tão boa. Acho que ele definitivamente superará Shen Yan no futuro. Lin Bai era tão jovem e talentoso. Todos podiam ver que seu futuro era ilimitado. Se eles fossem fazer amizade com ele agora, eles poderiam até se beneficiar dele. No entanto, eles não estavam familiarizados com Lin Bai antes e não tinham ouvido falar dele antes. Eles queriam começar com Shen Yan para que pudessem tirar vantagem dele. Eu me pergunto se o alquimista Shen pode nos apresentar para que possamos aprender uns com os outros e melhorar juntos. Shen naturalmente sabia o que eles estavam pensando, mas não os expôs. Afinal, as conexões eram muito importantes na associação alquimista. Ele prontamente concordou: Isso é fácil de dizer. No entanto, quando todos se viraram, eles não sabiam quando Lin Bai já havia saído. Sua sombra estava longe de ser vista.
Shen imediatamente se sentiu um pouco estranho. Ele não esperava que Lin Bai o cumprimentasse. Ele sorriu envergonhado e disse: talvez ele tivesse algo urgente para resolver e saiu primeiro. Todos imediatamente assentiram em compreensão. Eles não ousaram discutir com Lin Bai. Vendo que Lin Bai não estava aqui, Shen parecia ter pensado em algo. Ele disse casualmente: falando nisso, quando eu estava ensinando Lin Bai, percebi que ele era um talento que poderia ser moldado. Meu ensinamento nestes últimos dias não foi em vão. Seu progresso tem sido realmente grande. Enquanto falava, ele fez parecer que Lin Bai poderia ter um desempenho tão notável devido a ele. Os olhos de todos instantaneamente esquentaram. Shen pode ser um alquimista de grau 5 agora, mas se não fosse pelo acidente da última vez, ele também deveria ser um alquimista de grau 6. Além disso, ele vinha de uma seita famosa e sua força era considerada muito boa até mesmo na associação alquimista. Talvez ele realmente tivesse alguns manuais ou técnicas secretas únicas. Eu me pergunto se o alquimista Shen está livre agora. Você pode me dar algumas dicas? Eu tenho um lótus de gelo de alta qualidade aqui. É apenas um pequeno símbolo de respeito. Quando as pessoas ao seu redor ouviram isso, imediatamente revelaram uma expressão zombeteira e o empurraram para o lado. Icebergs no Lotus não é nada. Meu ganoderma de 500 anos é o mais precioso. Somente nas mãos do alquimista Shen ele pode ser usado com o máximo efeito. Espero que o alquimista Shen não se importe. Alquimista Shen, é melhor você vir para o meu lado. Tenho muitos materiais preciosos aqui. De qualquer forma, eles não conseguiram encontrar Lin Bai no momento. Seria o mesmo se eles encontrassem Shen Yan. Se ele soubesse que as chamadas dicas que Shen Yan deu a Lin Bai eram apenas alguns livros, eles definitivamente ficariam chocados. Afinal, durante esse período, houve notícias da propriedade do City Lodge e Shen Yan foi retido. Ele só poderia deixar Lin Bai de lado temporariamente. Ele pensou que, como ainda havia alguns assuntos a serem resolvidos antes da competição, não seria tarde demais para ele recuperar os últimos dias. Quem diria que a competição seria antecipada? Olhando para Shen Yan, que era como uma lua cercada pelas estrelas, os olhos de Zongaoran estavam cheios de ciúme e ódio. Por que ele não poderia se comparar a essa pessoa em todos os sentidos? Qianran e os outros, que já haviam ofendido Lin Bai, ficaram um pouco confusos. Eles não esperavam que Lin Bai fosse tão forte. Acabou agora. Nós o ofendemos anteriormente, e agora que ele ganhou o poder, sua posição na Associação de Alquimistas definitivamente aumentará no futuro. E se ele se vingar de nós mais tarde? Se soubéssemos que ele era tão protetor com o tolo Li naquela época, não teríamos ido longe demais. Se tivéssemos saído antes, as coisas não teriam acabado assim. Ao ouvir as reclamações de seus subordinados ao lado dele, Qianran parecia irritado. Naquela época, isso é tudo que você pode dizer. Qual de vocês não provocou o tolo Li antes? Além disso, não fomos longe demais. Era aquele garoto que se metia na vida dos outros. Não esperava que ele fosse tão capaz. Zongora, que estava passando, ouviu a conversa deles. Sua expressão brilhou e ele imediatamente elaborou um plano. Ele se adiantou e perguntou, pelo seu tom, ouvi dizer que você tem rancor contra aquele Lin Bai. Com apenas algumas palavras, Qianran explicou tudo claramente. Zongaoran olhou para Shen Yan, que estava orgulhoso de si mesmo na multidão, e um estranho sorriso apareceu em seu rosto. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 119, propriedade do senhor da cidade. Nesse momento, Lin Bai já havia retornado ao seu quarto. Para ele, lidar com esse grupo de pessoas era perda de tempo. Além de ouvir bajulação e bajulação, não havia nenhum benefício. Ele também pode meditar e passar seu cultivo para eles. Ding. O anfitrião passou 15 dias de cultivo para o pequeno tesouro. Ativação bem-sucedida de retorno de 100 vezes. Anfitrião recebeu 1500 dias de cultivo. Lin Bai lentamente abriu os olhos. Foi como se uma luz divina tivesse aparecido de repente. Em um instante,
Toda sua essência estava contida dentro dele, tornando difícil para qualquer um olhar diretamente para ele. Ele havia passado seu cultivo para o pequeno tesouro algumas vezes, mas não houve muita mudança. A única diferença era que o pelo de todo o corpo havia se tornado lustroso e brilhante. Era extremamente agradável de tocar. Era especialmente pequeno, pois se enrolou no pescoço de Lin Bai. Era peludo e, de longe, parecia estar usando um excelente cachecol. Lin Bai não pôde deixar de dizer: se eu vender isso para aqueles comerciantes de peles, acho que conseguirei um pedaço de pele decente. Pequeno tesouro. O pelo do pequeno tesouro explodiu instantaneamente e ele saltou instantaneamente a mais de 10 metros de distância. Em um piscar de olhos, ele desapareceu sem deixar vestígios. Lin Bai estava apenas brincando. Ele não esperava que o pequeno tesouro ficasse tão assustado. Ao lado dele, Little Green segurou sua mão com a cabeça. O significado por trás disso era evidente. Ele olhou para Lin Bai com seus olhos grandes, cheios de desejo. Isso significava que ele também queria cultivar. Jing. O anfitrião passou 8 dias de cultivo para Little Green. O retorno de 50 vezes foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu cultivo de 400 dias. Foi muito mesquinho. Lin Bai finalmente percebeu que o sistema havia se tornado cada vez mais mesquinho recentemente. Por exemplo, as bestas de estimação com níveis mais altos, como Little Green e os outros, tinham uma chance menor de desencadear um acerto crítico 100 vezes maior. Eu realmente não sei quando terei a chance de ativar 1000 vezes o acerto crítico ou 10.000 vezes o acerto crítico novamente. Assim como Lin Bai estava pensando sobre isso, ele foi interrompido por uma batida na porta. Ele abriu a porta e viu Shen parado do lado de fora, com o rosto cheio de alegria. Por que você está andando tão rápido? Achei que você tinha ido para a sala de alquimia. Estou procurando por você há muito tempo e todos estão procurando por você. Lin Bai inventou uma desculpa. Estou um pouco cansado, então descansei primeiro. Qual é o problema? Shen encontrou os olhos calmos e controlados de Lin Bai. Ele era claramente o mais velho e deveria ser o mais calmo. Pela maneira como Lin Bai agiu, parecia que não foi ele quem venceu. Talvez Lin Bai não soubesse o que isso significava. Ele não pôde deixar de perguntar: você sabe por que Zhong Aoran propôs a competição e o conteúdo desta aposta? Naquela época, Lin Bai realmente não percebeu o conteúdo da aposta. No entanto, ele percebeu que Zhong Aoran e Shen não se davam bem há muito tempo. Parecia que o duelo era apenas para suprimi-lo. Shen sorriu quando Lin Bai deu a resposta. Tudo isso é secundário. Você está olhando apenas para as coisas superficiais. Eu tenho um lugar para ir para a propriedade do City Lord. É por isso que Zhong Aoran quer competir. A capital não era como outros lugares pequenos. Nem todo mundo poderia conhecer o senhor da cidade. Além disso, a autoridade que ele tinha era muito maior. Na verdade, sua origem era ainda mais profunda do que as famílias aristocráticas. Isso era especialmente verdade para o senhor da cidade da capital. Tinha sido passado de geração em geração. O atual City Lord era a 14ª geração. Foi o suficiente para mostrar sua força e experiência. Ninguém conhecia a verdadeira face deste colosso. O que revelou ao mundo exterior foi apenas a ponta do iceberg. A situação real estava muito além da imaginação de todos. O rosto de Shen estava cheio de emoção. Depois de ouvir sua história, Lin Bai finalmente conheceu a força da propriedade do City Lord. Ele não pôde deixar de perguntar: será que os senhores da cidade de outros lugares também foram passados de geração em geração? Shen balançou a cabeça: não necessariamente. A situação em cada lugar é diferente e as políticas também são diferentes. Existem também alguns senhores da cidade que foram eleitos pelo povo, ou aqueles que são poderosos são os senhores da cidade. Em suma, existem várias formas e não se limitam a um tipo. Embora a propriedade do Lorde da cidade fosse fortemente guardada, e as pessoas comuns não pudessem ir lá, e as pessoas que entravam e saíam de lá, além dos guardas,
fossem todas de alto status, não valia a pena para Shen Yan mostrar tal expressão. Como se soubesse das dúvidas de Lin Bai, Shen Yan continuou: ser capaz de entrar na propriedade do Lorde da cidade não é a chave é o Lorde da cidade. Shen Yan parou por um momento, como se tivesse pensado em algo. Ele liberou um pouco de seu sentido espiritual e, após confirmar que não havia ninguém por perto, ele ainda estava preocupado e montou uma formação para isolar o mundo exterior da detecção. Só então ele falou em voz baixa: você passou no teste desta vez. Não custa nada contar agora. É melhor não vazar. Caso contrário, se a notícia se espalhar, as consequências não serão algo que você e eu possamos suportar. Algo aconteceu do lado do senhor da cidade. Lin Bai ficou chocado. Algo acontecera do lado do Lorde da cidade. Era apenas uma frase curta, mas continha uma grande quantidade de informações. Ele abriu a boca e quis perguntar, mas Shen Yan deu a ele um olhar que só podia ser entendido, mas não podia ser expresso em palavras. Então ele parou de falar. É exatamente como você pensa. Resumindo, é uma longa história. As implicações são muitas. Você só precisa manter isso em segredo. O Lorde da cidade emitirá secretamente uma recompensa. Se você puder resolver o problema, não será um problema para você chegar ao topo. Shen Yan deu um tapinha no ombro de Lin Bai e deu a ele um olhar encorajador. Tenho grandes esperanças em você. Descobriu-se que o mestre de Shen Yan era o ancião Shen Yunxiang da Associação Alquimista, e sua força era insondável. Além disso, Shen Yan estava prestes a entrar no sexto posto, então ele tinha o direito de aceitar a ordem secreta do Lorde da cidade e entrar na propriedade do Lorde da cidade. No entanto, devido a algumas circunstâncias inesperadas, ele não conseguiu romper. A vaga também estava vaga. Shen Yan planejou originalmente desistir, mas a aparência de Lin Bai lhe deu esperança. Se Lin Bai pudesse ter sucesso, e com seu status de discípulo, se ele realmente pudesse resolvê-lo até então, ele também não teria uma parte do crédito. Zhong Aoran estava interessado nisso, então ele pensou em maneiras de espremer Zhang Shangfan também. Foi por isso que ele voltou sua atenção para Shen Yan. Descanse bem nos próximos dias. Vou relatar este assunto ao espólio do senhor da cidade. Quando chegar a hora, você estará pronto para entrar na propriedade do senhor da cidade. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 120. Conspiração revelada. Eles não esperavam que Zhong Aoran viesse procurá-los. Depois de ouvir seu plano, Qianran e os outros mostraram um olhar hesitante. Haveria algum problema se fizéssemos isso? Essa é a área proibida de que estamos falando. Zhong Aoran zombou deles em seu coração por serem muito tímidos e não serem capazes de realizar grandes coisas. No entanto, ele os confortou na superfície. Não é como se estivéssemos pedindo para você entrar na área proibida sozinho. Estamos apenas pedindo que você atraia aquele tolo para a área proibida. O que há para ter medo? Os poucos se entreolharam, mas, aquela área proibida. A existência da área proibida na Associação Alquimista era algo que muitas pessoas sabiam. Mas sobre a origem dessa área proibida, o que havia dentro e por que outros não podiam entrar, ninguém sabia. Alguns disseram que havia um pecador preso lá dentro. Alguns disseram que o principal assassino foi selado lá dentro. Alguns disseram que havia um segredo sobre o fundador da Associação de Alquimistas e alguns disseram que havia tesouros enterrados lá dentro. Ao todo, havia opiniões diferentes e muitas lendas. Mas uma coisa era certa: ninguém tinha permissão para entrar na área proibida. Uma vez que eles entrassem, eles definitivamente seriam punidos severamente, e suas vidas poderiam até estar em perigo. Eram uma vez alguns novatos que não tinham medo porque estavam curiosos e queriam ir para a área proibida para investigar, mas no final, todos eles desapareceram misteriosamente. Não havia ossos sobrando e não havia vestígios deles. A área proibida estava até coberta pela sombra da morte. Mais tarde, alguns alquimistas não acreditaram nisso. Talvez fosse porque eles eram gananciosos e queriam obter o lendário tesouro, ou queriam arriscar. Nenhum deles saiu vivo.
Até os anciãos queriam desvendar o mistério da área proibida, mas quase caíram nessa. Embora estivessem vivos, eles correram loucamente para fora da área proibida. Sua aparência não era muito melhor do que a de Foali. Depois disso, o paradeiro deles era desconhecido. Ninguém sabia para onde eles foram. Com a experiência anterior, todos evitaram a Terra Proibida. Portanto, não havia guardas ao redor da Terra Proibida porque todos sabiam do perigo ali e não se aproximariam facilmente. Mazuki, você só precisa usar um pequeno truque para deixar o idiota do Lee entrar. É moleza. Você não disse que ele era bastante protetor com Foali? Se ele soubesse que o tolo Lee havia entrado na Terra Proibida por engano, ele definitivamente iria salvá-lo. Vendo que eles estavam um pouco tentados, Zongaoran continuou a golpear enquanto o ferro estava quente. Como os dois poderiam sair vivos depois de entrar na área proibida? Ninguém saberia o que você fez. Qianran e os outros ficaram um pouco tentados, mas ainda estavam um pouco hesitantes. Afinal, eles não haviam chegado ao ponto de lutar até a morte com a Lin Bai. Se fosse esse o caso, Lin Bai não seria condenado à morte. Pense bem nisso. Afinal, a culpa era dele. Agora que Lin Bai ganhou o poder, você tem velhos rancores. No final, ou ele é azarado, ou você é azarado. Qianran pensou nas ações anteriores de Lin Bai e uma pitada de crueldade brilhou em seus olhos. Você tem razão. Vamos dar o primeiro passo para evitar que ele se vingue mais tarde. Os poucos discutiram por um tempo antes de sair. Zongaoran estava satisfeito. Se você quiser entrar na propriedade do City Lord, você tem que me perguntar se eu concordo ou não. Ele teve uma premonição de que se Lin Bai entrasse na propriedade do City Lord, quem sabia o que aconteceria no futuro. Se ele acidentalmente resolvesse o problema, ele não seria pisoteado para sempre sob os pés de Shenhan. Não haveria como voltar atrás. Não me culpe por ser cruel. Se você quer culpar alguém, culpe Shenhan por arrastá-lo para essa confusão. Os olhos de Zongaoran piscaram com uma luz sinistra, como uma cobra venenosa que espreitava no escuro. Isso fazia o coração das pessoas tremer quando viam. Qianran e os outros discutiram por um tempo e bolaram um plano. Logo, eles encontraram Foali que estava tomando banho de sol na encosta da montanha. Quem teria pensado que desta vez, Foali era como uma pessoa astuta. Quando ele os viu chegando, Tolo Lee de repente pulou do chão e correu sem olhar para trás. Vendo que ele estava prestes a fugir, Qianran e os outros o perseguiram. Tolo Lee, por que você está correndo? Se eu não correr, você acha que vou esperar vocês me baterem? Você realmente acha que eu sou estúpido? Ao ouvir isso, Qianran não sabia se ficava com raiva ou se ria. Ele não sabia o que estava acontecendo. Era claramente uma ladeira íngreme, mas Tolo Lee corria como se estivesse caminhando em terreno plano sem nenhum obstáculo. Pelo contrário, Qianran e os outros estavam ofegantes e cansados como cães mortos. Vendo que o Tolo Lee havia se transformado em um pequeno ponto preto e estava prestes a desaparecer, Qianran e os outros só puderam gritar bem alto. Seu irmão mais velho nos disse para encontrá-lo. Como esperado, o pequeno ponto preto na frente deles foi atordoado no local. O que você disse é verdade. O irmão mais velho está procurando por mim? O que mais? Seu irmão mais velho pediu que pedíssemos desculpas a você e o trouxesse para procurá-lo. Tolo Lee não se importava se era verdade ou não. Com apenas algumas palavras, ele seguiu Qianran e os outros e pediu impacientemente, então se apresse e me leve até lá. Coincidentemente, também tenho algo a dizer ao irmão mais velho. Qianran e os outros se entreolharam e uma luz fraca brilhou em seus olhos. Ok, vamos levá-lo lá agora. Então, eles levaram o Tolo Lee na direção da área proibida. Porque o irmão mais velho está me procurando. Se ele tem algo a dizer, por que não vem me procurar diretamente? Ao longo do caminho, Foali continuou reclamando, o que irritou Qianran e os outros. No entanto, não era bom para eles terem um acesso de raiva para não assustá-lo novamente. Então eles só podiam se conter e dizer: talvez haja algo urgente. Estaremos lá em breve. A densa floresta à frente deles estava a uma curta distância,
Mas Qianran e os outros não partiram. Eles se viraram e sorriram. Ele está esperando por você na frente. Apresse-se e entre. Toluli não suspeitou que havia uma armadilha. Ele entrou com o pé e estava prestes a se virar, mas foi empurrado por Qianran e os outros. Uma antiga placa de pedra foi enterrada na grama com cerca de metade da altura de uma pessoa. As duas palavras área proibida eram levemente discerníveis, emitindo uma frieza inexplicável. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.